Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você muito e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19, que diz: se quiserdes e ouvirdes, obedecerdes, comereis do melhor desta terra. Essa é uma promessa de Deus para todo aquele que crê e obedece. Em todos os templos, vigília do melhor da terra. E domingo, em todos os templos, nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor Jesus, faça. Para onde a gente olha, vemos que Jesus está voltando. Jesus está às portas. Pestes várias. Miséria. A água está acabando. Não chove. Falta de água potável. O perigo. Por toda parte. Problemas. Criminalidade. Situações várias. Guerras. O calor. Tudo isso nós encontramos no Apocalipse, em várias situações que alertam para o final dos tempos. A Bíblia fala que no final dos tempos, o calor seria tanto que abrasaria os homens. E nós temos visto que um ano está mais quente do que o outro. Cada ano que passa está aquecendo mais. E as coisas só estão agravando. Então, se uma pessoa não se voltar para Deus e se esconder no esconderijo do Altíssimo, ela não suporta. Porque realmente proteção só em Deus. Só Deus pode nos proteger. Por isso, nós devemos nos esconder nele. Se volte para Deus. É a saída. Se volte para o Senhor Jesus. Olha o que diz aqui. Eu sempre falo dessa palavra. O Senhor nos dá ela sempre. É um alerta, serve de despertamento. E eu tenho certeza que se mais uma vez Deus nos está dando essa palavra, é porque, e você está aí, é porque Ele quer que você ouça novamente. E isso é prova de amor. Na época, Ruth 1, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também. Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos, sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a terra, para a sua terra. Assim, ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado e
e voltaram. Nós estamos falando de pessoas que serviam a Deus, conheciam a Deus. Efrateus de Belém, possivelmente eram levitas no templo. Mas quando Israel entrou em crise, um tempo de fome, quando eles se depararam com um problema, não souberam lidar com ele. E logo fizeram o que muitas pessoas fazem quando estão diante de um problema. Fogem. Fogem. E passam a vida fugindo, infelizmente. Muitas pessoas têm vivido assim, fugindo. Estão sempre fugindo do problema, não enfrentam. Por isso que nunca vencem. Por isso que estão sempre vivendo as mesmas coisas. Porque não importa para onde você vai. Enquanto você não para enfrentar a situação, ela te acompanha. Você pode mudar de lugar, de cidade, de estado, de país. Mas o problema sempre vai te acompanhar. Por quê? Você precisa parar, enfrentá-lo e vencê-lo. E não é fugindo que a gente vence, é enfrentando. Este homem fugiu do problema, daquele tempo de fome, aquela crise que Israel passava. Ele tinha que ter pensado o seguinte: se eu não vencer na minha terra, eu não vou vencer em terra estrangeira. Se eu não ficar onde Deus me mandou ficar, Deus tem algo comigo, e não vencer, se eu não vencer aqui, fora daqui é que eu não vou vencer. Se eu não vencer com Deus, sem Deus é que eu não vou vencer. Mas qual foi a ideia dele? Que ele ia para Moabe e Deus ia acompanhá-lo. Porque essa é a ilusão de muita gente. Ela sai da direção de Deus e acha que Deus vai acompanhá-la. Assim tem sido a vida de muita gente. A pessoa está fora de tudo que Deus projetou para ela. Ela sai. Ela toma o rumo errado. E ela quer acreditar. Ela se convence, ela se engana que Deus vai acompanhá-la. Que vai dar tudo certo. Aí ela começa a sofrer as decepções. Noemi perdeu o marido, mas é aquele pensamento. Mas vamos aguentar, né? Vamos insistir um pouco mais. Ainda insistiram e ficaram lá mais 10 anos. E morreram também os 2 filhos. Durante todo esse tempo, tantos anos, em Moabe, não construíram nada, não conquistaram nada, mas perderam até a vida. Ela ficou sozinha. Não sobrou nada. Absolutamente nada. Ela não conquistou nada. O marido morreu lá, em terra estranha. Os filhos morreram também. Sabe quando tudo dá errado? Porque a pessoa não bota na cabeça o pensamento certo. Eu preciso estar onde Deus me mandou estar. Eu preciso enfrentar os problemas. Se eu não vencer com Deus no lugar que Ele me mandou estar, sem Deus, fora da direção dele, é que eu não vou vencer.
Eu tenho que ficar onde ele me mandou estar. Mas teimosos, cabeças duras, mesmo conhecendo a palavra, se aventuraram numa direção errada. E deu tudo errado. Tudo. Então, às vezes a pessoa quer vencer, ela quer fazer funcionar, vingar decisões que Deus não abençoou. E se Deus não abençoar uma coisa, aquilo não vai prosperar. O que faz uma coisa dar certo e funcionar é a bênção de Deus. Quando Deus está numa situação, numa decisão, aquilo funciona, aquilo flui, aquilo anda, deslancha. Mas quando Deus não está, aquilo mingua, aquilo fracassa. E essa decisão de ir para Moabe foi uma decisão carnal, que Deus não abençoou. Por isso que ela mingou. Ela fracassou. Por isso que sofreram tantas perdas. Eu creio que Deus quer que essa palavra entre no seu entendimento. Porque talvez você está aí e questiona o porquê que a sua vida está assim. Preste atenção nas decisões que você tomou, onde você está, o que você vem fazendo. E você certamente terá as respostas. Olha onde você está, olha o que você está fazendo. Preste atenção nas suas atitudes. Você vai ter suas respostas. Aí as coisas não dão certas. A pessoa se entrega, se abate, se revolta. Não suporta todo aquele fracasso, que é o que talvez está acontecendo com você. Você não está suportando a vergonha. Agora o orgulho está tomando conta de você de tal maneira que você está lutando ainda, morrendo, mas está lutando para fazer, para manter uma decisão que você não aguenta mais. Tantas perdas, tanta vergonha, frustrações, é o que você tem amargado. Mas você está lutando. Aí vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e aquilo outro. E você está tentando fazer N coisas, mas tudo em cima da decisão errada. É por isso que você tem amargado mais frustrações, decepções, fracassos, derrotas, porque Deus não está nisso. Entendeu? Deus não está. E Deus está falando com você que você precisa fazer o que a Noemi fez quando ela não tinha mais o que fazer. Você já está nessa situação? Talvez você não está ainda na situação da Noemi, como uma indigente. Ela chegou num ponto, ela desceu tanto, ela perdeu tanto, que ela se tornou uma indigente. Foi isso que aconteceu com a vida dela. Talvez você não chegou nesse ponto, de perder um membro da família, sei lá, ela perdeu o marido, perdeu os filhos. Ela perdeu tudo, não construiu nada. Talvez você não chegou nesse ponto. E Deus está falando com você. Faça como Noemi. Volta. O Senhor socorreu Israel. Quem ficou, se você continuar lendo o livro de Ruth, você vai ver que quem ficou e esperou pelo socorro do Senhor estava próspero, estava abençoado.
Quem esperou pelo auxílio, pelo socorro do Senhor, estava abençoado. Um parente do marido dela estava rico. Mas essas pessoas que ficaram, elas esperaram por Deus. Elas enfrentaram o problema. Elas perseveraram no lugar certo, na terra delas, no propósito, onde Deus mandou que elas estivessem, elas permaneceram. Por isso elas foram socorridas. Agora, já Noemi com a família, eles fugiram do problema e pegaram mais problemas muito mais graves. Porque ali eles tinham, em Israel, um momento de crise, de fome. Lá, não só não construíram nada, como perderam a vida. Então, foram perdas irreversíveis que ela sofreu. Então, em nome de Jesus, se as coisas não estão andando, elas não estão funcionando, é Deus falando com você. Eu não te acompanhei, eu não aprovei. Você continua tentando, é cá, lá, você ainda está tentando fazer uma coisa que eu não aprovei funcionar. Definitivamente, acate a voz de Deus, ouça a voz do Espírito. Faça o que Noemi fez, volte para a sua terra. Entre no propósito, se submeta a Deus, para que você ainda possa ter, para que Deus possa mudar. Ele não vai poder mudar a sua condição se você não voltar. Ela teve que se humilhar, ela teve que acatar, ela teve que entender que não tinha saída. Ela voltou. Então você deve voltar. Eu não sei que rumo você tomou, o que é que você fez com a sua vida. Mas Deus está dizendo a você, usa a cabeça, se humilha, haja com inteligência. Volta para a sua terra, para o seu lugar. Entra no propósito. Se submeta à vontade de Deus. Para de fugir e para de tentar criar meios em cima de uma decisão errada. Então você vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo, tentando ainda dar a volta por cima. Você não vai. A Noemi não deu a volta por cima em Moabe. A Noemi só deu a volta por cima em Israel. Você pode dar a volta por cima, mas não onde você está. Você só vai conseguir dar a volta por cima no lugar que Deus te mandou estar, na direção dele, se colocando no propósito que ele tem para a sua vida. Entendeu? Em Moabe você não vai vencer. Você não venceu até agora e não vai vencer. Volta para Israel enquanto você tem oportunidade. Pense a respeito. Deus continua falando com você. E isso é prova de amor. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Cristina? Então, eu vim fazer o testemunho da Rodobens, que é anual, graças a Deus, que como o programa Quali é anual, então esse ano, em julho, que fechou o programa Quali, mais um ano, a FVI está por cabeça. Só para quem não te conhece, entender a sua atividade, você é representante da Rodobens Consórcio e você tem uma imobiliária, isso? Na verdade, a gente tem a imobiliária, mas eu sou representante da Reut Rodobens. Eu vendo tudo que a Rodobens vende. Imóveis, consórcios, caminhões, automóveis, seguros, enfim. E esse ano a gente teve uma vitória maior ainda, porque além da gente ter cumprido a meta do programa Quali, ganhamos novamente o prêmio Classificação Máxima Diamante. A viagem esse ano meu Deus, esqueci, meu marido deve lembrar.
Las Vegas, isso. A viagem esse ano é Las Vegas, tudo pago pela Rodobens, para mim, para o Vanderlei. Além disso, nós tivemos de novo o selo platino, que é um selo de mais qualificação ainda, que nos dá direito a um carro para a gente pegar, colocar para venda, para correr, para fazer visita. E mais uma premiação. A Rodobens, esse ano, ela inovou. Dentro do programa, do site da própria Rodobens, quando qualquer pessoa entra, www.rodobensconsórcios, tal, independente da representação, quando entra no site da empresa Rodobens, ela escolheu, no Brasil todo, 5 representantes para estar dentro do site da própria Rodobens com o site da representação. A nível de Brasil, nós somos mais ou menos, vamos colocar, tem os ativos, não ativos, que não tem classificação nenhuma, mas são representantes também, por volta de 36 mil representantes. Dos 36 mil, 5 foram escolhidos. E a FVI está entre esses 5. Então, foi mais uma vitória esse ano, que você pega, por exemplo, hoje, quem entrar no site da Rodobens, vai estar lá a opção do cliente Rodobens, independente do que ele está visitando, conhecendo o site, ele tem acesso, ele pode entrar dentro do site da FVI através do próprio site da Rodobens. Então, foi escolhido um AD dos representantes, o nosso superintendente convidou e explicou o motivo da escolha do representante, tudo. Então, foi muito gratificante para a gente. Então, é mais uma, porque eu falo assim, mais ou menos como o Tadeu, que não está aqui hoje, né? Mas ele falou assim, quando Deus não tem mais como te exaltar naquilo que você faz, ele cria um meio para que você ainda consiga ser destaque, ser valorizado do seu trabalho. Então, além da gente fechar o Quali novamente como diamante, ganhar a viagem, ganhar todos os acessos aí que envolve o prêmio Quali, tivemos também o selo platino e agora também somos partes do próprio site da Rodobens. A FVI está dentro da Rodobens, do site de navegação deles. Uma certa ocasião, conversando com a Cristina, eu ouvi uma frase dela que eu gostei muito na época. Talvez ela nem vai lembrar disso que eu vou falar agora, mas ela falou algo que eu julgo extremamente importante para todas as pessoas. Eu conheço a Cristina há muitos anos, acompanhei a vida dela desde o início na igreja, até antes mesmo dela chegar à igreja, né? Porque nós fazíamos programa de rádio em uma rádio que ela estava também ali, e, na época formada em jornalismo, né? Então estava na época. E ela não era uma pessoa muito fácil, ela era uma pessoa difícil, né? Inclusive, quando eu entrava para fazer o programa, ela me dava uns cutucão, né? Umas brincadeirinhas, né? Querendo me vender as coisas, mas era coisa assim daquele que gosta de provocar o pastor, né? E, enfim, é verdade, né? Verdade, verdade mesmo. E aí, mais tarde, ela chegou aqui à igreja, chegou numa situação bastante difícil, e casamento destruído, e, de um modo geral, a vida é bastante complicada, né, Cristina, na época? Com certeza. Eu vim pelo casamento, né? Mas as outras coisas eram consequência. Tem uma coisa assim, até meu marido às vezes tira sarro de mim, porque eu contei isso para o Marcelo também, Marcelo Augusto, que é parceiro também com a gente, de negócio, alguns negócios. Então, eu faço assim mesmo, eu cato o meu papel, não é computador, não. É uma folhinha de papel, e ali eu coloco tudo que eu tenho para pagar no mês, e antes de começar meu mês, eu falo, Senhor, está aqui. O que eu tenho para pagar, eu já sei, e estou apresentando para o Senhor. Como é que eu vou pagar? É o Senhor que vai providenciar. Eu vou fazer a minha parte, e o Senhor vai dar um jeito de eu pagar. E assim tem sido todos os anos. Eu estou na igreja para a honra e glória do Senhor e para a minha felicidade, mais do que para Deus, porque Deus não precisa de mim para nada. Eu preciso dele. Vai fazer 15 anos. O Vitor nasceu aqui, já fez 10. E assim, a minha vida tem sido realmente viver pela fé em todos os sentidos, principalmente na área financeira, né? Então, eu pego meu papel, apresento e falo, Senhor, está aqui, é bastante. Como é que eu vou pagar? Não faço a menor ideia, mas o Senhor vai dar um jeito. E dá, meu mesmo. E assim está sendo, graças a Deus. E graças a Deus, assim, Deus tem honrado,
como nós já vimos os testemunhos, as bênçãos, as últimas conquistas, os imóveis, os apartamentos, as viagens. Agora eu vou fazer mais a da Rodobens e no final do ano é da minha filha. Quando eu conheci ela, quanto você pesava? 136, está amarrado. Precisa contar esses detalhes, mas é para mostrar que é toda uma mudança total. 136? 136. Uma mudança total. Feliz, abençoado? Graças a Deus. Graças a Ele mesmo. Que só por Ele. Amém, pessoal? Momento da oração. Deus de Israel, eu oro para que esta palavra realmente toque o coração desta pessoa e faça ela entender e se submeter à sua vontade. Não tem saída, meu Pai. A gente não vence fora da sua vontade, da sua direção. A gente só vence estando no centro da sua vontade. Dentro daquilo que o Senhor nos mandou, fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Vivendo, meu Deus, em conformidade com a sua palavra, estando no propósito. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu determino vitória sobre todos, consagro tudo o que foi colocado para receber oração, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo sobre eles abundância e prosperidade, e peço que o Senhor levante mais semeadores, meu Deus, para o programa Mudança de Vida hoje. Quem tem dado espaço de fé tem sido muito honrado, e eu peço que o Senhor desperte mais semeadores, porque eu sei que essa é uma boa terra e essa pessoa vai ser recompensada, bem recompensada. Onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja transformando mentes e corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. É onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião a vigília do Melhor da Terra. Eu convido você a estar entre nós. Venha, Deus vai te honrar grandemente. Na direção certa, com Deus, estando no propósito, você vai dar a volta por cima. Pode acreditar. Deus te abençoe muito. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.